Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar do tecido nervoso. Falar do tecido nervoso é muito interessante porque vocês agora vão conhecer as partes que compõem, né, esse tecido, suas funções, mas é um tecido bastante intrigante que hoje a neurociência está cada vez mais em alta, porque todos nós ainda, inclusive enquanto cientistas, a gente ainda engatinha em relação ao conhecimento do nosso sistema nervoso, né? Então isso é muito bacana porque a gente vai conhecer a importância de um estímulo, a gente vai aprender sobre como lidar com os estímulos, como recebê-los, né? E o que isso gera na nossa fisiologia, tá bem? Então, vamos lá para os slides. Aqui, primeiro slide, né? Então, o que ele está mostrando para vocês? Ele mostra, só um minutinho, deixa eu arrumar isso aqui, para ficar um pouquinho melhor. Aí, agora sim, agora tá bacana, né? Então, é um tecido que tem divisões, né? Então, o principal é o sistema nervoso central. Se vocês olharem para a figura, reparem o quê? Que a palavra sistema nervoso central, ela está mostrando o cérebro, nossa cabeça, e a medula espinhal. É o nosso meio, tá bem? Então, o sistema nervoso central é bem o meio do nosso corpo, composto pelo cérebro, ali a região do encéfalo, que compõe tudo isso aqui, tá? E a nossa medula espinhal, tá bem? No próximo semestre, daqui 2 semestres, 2021/1, vocês vão estudar a anatomia dele e a fisiologia dele, tá bem? E aí a gente vai aprender o sistema endócrino aqui, né? A gente tem a hipófise, que vai liberar os hormônios de acordo com todos os estímulos que a gente recebe. Então, eu recebo um estímulo, a forma como eu recepciono esse estímulo dentro de mim, se de uma forma boa ou ruim, eu vou passar essa informação, que é uma emoção, para essa região aqui, ó, para minha hipófise, né? Então, ela é comandada pelo meu sistema nervoso central. E aí, então, ela vai liberar os hormônios, né, dentro dos meus órgãos, para os meus órgãos, através da corrente sanguínea, para eles terem um bom funcionamento, tá bem? Então, o que eu quero mostrar para vocês desde já, que todos os estímulos que nós recebemos entram pela nossa pele ou pelos nossos órgãos de visão, olfato, de ouvir, né? Entram pelos nossos órgãos ou pele, e aí eles vão lá para o nosso sistema nervoso central. Entram pela medula e vão lá no cérebro, lá em cima, né? E aí, então, esse cérebro vai transformar esses estímulos em respostas motoras. Então, toda a entrada, ela é aferente, tá? A palavrinha a, tá? É aferente, é o que vem de fora para dentro, tá bem? Então, toda aferência é sensitiva, tá? Então, olha lá, recepção de informações do ambiente interno e externo. Então, isso é aferência ou sensação sensitiva, tá bem? Bom, e do outro lado aqui, nós temos as fibras eferentes. Quando tem a palavra eferente, ela é uma resposta motora. Aferente, estímulo. Eferente, motor, motricidade, resposta. Aferente, sentido, ação. Eferente, resposta, reação. Tá certo? Bom, e aí então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de nervos atuando. Então, olha lá, nosso nariz, mucosa olfatória, ela recebe um estímulo, tá, uma sensação, um cheiro, e aí ela manda isso lá para o nosso cérebro, tá bem? Nosso olho recebe o quê? Luz. No escuro ninguém enxerga, né? Então recebe luz e essa luz vai ser jogada aqui na minha nuca, num lugar chamado lobo occipital, tá? E aí essa região aqui de trás, ela transforma essa luz em figuras, imagens, tá bem?
É bem complexo, mas é muito legal de ser estudado. Bom, ouvido, mesma coisa, né? Então, vocês estão me ouvindo. Então, vocês estão recebendo um estímulo. O estímulo é a fala da professora, né? E essa fala vai entrar, olha aqui, ó, vai entrar lá no meu, em alguma parte do meu cérebro, tá bem? E aí, em qual parte, né? Bem nessa região aqui, ó, lobo frontal, tá? Região aqui da testa. Bom, e nós temos, então, tudo aquilo que é via nervo, via gânglio, é sistema nervoso periférico. Peraí, professora, me enrolei. Não, não se enrolou. Vamos recapitular, tá bem? Então, tudo aquilo que é aferente é estímulo, é sensação, certo? Por onde que eu recebo? Ou pelas minhas vias visuais, olfatória, ouvido, né? Ou pela minha pele. Então, tudo aquilo que é nervo é sistema nervoso periférico, tá? Tudo aquilo que é meio, cérebro, encéfalo, toda essa região cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal, sistema nervoso central, tá? Então, essa é a classificação, a divisão desse sistema em nosso corpo. E o órgão, a parte eferente do sistema nervoso central, né, ela tem que mandar resposta para os nossos órgãos funcionarem. Né? Então, para onde que ela vai mandar isso? Para o sistema nervoso autônomo. Por que autônomo? Porque eu não preciso falar assim, coração, para de funcionar. Olha, seria terrível, né? Coração, agora funcione. Não, eu não preciso pensar nesse comando. Por exemplo, levantar a mão. Gente, eu quero que todos levantem a mão e me dêem um tchauzinho. Vocês vão fazer isso, se quiserem, não é? O sistema nervoso autônomo, não. Ele vai trabalhar com as nossas vísceras, através dos comandos dados pelo sistema nervoso central. E elas, então, vão ter a autonomia de trabalhar. Então, ele dá estímulos simpáticos, excitantes, excitatórios, e parasimpáticos, calmantes. Então, esses dois, no sistema nervoso autônomo, essa divisão de simpático e parasimpático, elas vão trabalhar de forma antagônica, tá? Então, por exemplo, eu estou muito triste, eu tive uma emoção de muita tristeza, o que provavelmente vai fazer eu chorar. O estímulo que eu estou recebendo de tristeza é simpático. O meu choro é parasimpático. Bem? Então, minha lágrima, né? Um outro exemplo. O gozo. Excitatório, simpático. Ejaculação, calmante, parasimpático. Beleza? Então tá, depois a gente discute mais isso. Bom, aqui, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma célula nervosa, também chamada de neurônio. Essa célula nervosa, ela se divide, essa região aqui, ó, dendritos, tá? Dendrito é isso aqui, ó, tá bem? Aqui. Aqui no meio, a gente tem o pericário ou corpo celular, onde vai ter o núcleo, tá? E as organelas estão aqui espalhadas, tá bem? E a gente vai ter essa parte amarela aqui, ó, chamada de axônio. Então, todos os estímulos, eles são anterógrados, eles entram pelos dendritos. Entrou o estímulo pelo dendrito, por isso que existe bastante, quanto mais essa célula vai conseguir receber estímulos, é muito importante, e ela sozinha se comunica com trilhões de outros neurônios. Faz conexão com trilhões de outros neurônios, tá? Se a gente pegasse, para vocês terem uma ideia, se a gente pegasse todos os grãos da areia do mar, do mundo inteiro, esse mar agora foi fogo, hein? Do mundo inteiro, não daria a contabilidade de neurônios que nós temos. Interessante, né? Muito legal. Bom, então continuando, a informação entra pelo dendrito, passa aqui pelo núcleo, aqui, né, por essa região do pericário e vem para essa região aqui do axônio. E aí essa informação vai correr e vai chegar aqui, ó. Essa parte, ela é
sem bainha de mielina. E ela vai estar próxima a um órgão, a um músculo, por exemplo, ou a um outro neurônio, tá? Ela não gruda em nenhum órgão. Por quê? Porque existe um espaço entre ela e o órgão efetuador, tá? Para quê? Para existir o que eu vou explicar para vocês depois, que é a liberação de neurotransmissores aqui. E aí o órgão ele vai ter receptor exclusivo para esses neurotransmissores liberados, tá? Bom, então ela não é encapada. Por quê? Para ser mais rápido a passagem. Essa bainha de mielina, essa parte amarela aqui, né? Aí tem uma divisão aqui, olha. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O que significa? Os nossos neurônios, eles estão tanto no nosso sistema nervoso central, quanto no sistema nervoso periférico. No nosso sistema nervoso central, quem fabrica essa parte amarela, a bainha de mielina, são os oligodendrócitos, que fazem parte das nossas linhas de defesa, tá? No sistema nervoso periférico, lá nos nervos, quem fabrica essa bainha de mielina são as células de Schwann. Não fiquem bravos. Ambas só terão a mesma função, tá? A diferença são as localizações delas. Então, essa parte final aqui que eu falei para vocês, olha, se chama telodendro, tá? Então, ela não tem bainha de mielina. Para que serve a bainha de mielina? Reparem que aqui a gente tem gomos, parece gomos, né? Tem um ramozinho aqui, um outro aqui. Esses gomos é para que a informação ela passe mais rápido, tá? Condução saltatória, que a gente chama, ela vai passar bem rápido. Para todo estímulo, ele tem uma resposta muito rápida, de segundos, tá bem? Ou de milissegundos, em algumas situações, ok? Bom, formação da bainha de mielina. O que eu tinha acabado de falar para vocês, fica aqui por escrito. Então, oligodendrócitos formam a bainha de mielina do sistema nervoso central. Células de Schwann formam a bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Muda o nome, mas a função é a mesma. Bem? Então, olha aqui, ó, reparem que temos aqui gominhos, tá? Que é para passar bem mais rápido isso daqui. Olha lá, a mielina necessita de vitaminas para ser formada e mantida. O que come a bainha de mielina? Quando a gente contrai uma bactéria, um vírus, por exemplo, vamos falar do corona, né? Existem estudos que já estão sendo específicos na Unicamp, uma equipe de biólogos está estudando isso, específico, eles estão vendo o que o vírus do corona faz no neurônio, no nosso neurônio, tá? Então, eles se escondem na nossa papila, eles entram, todas as sensações, prestem atenção nisso, todas as nossas sensações, todos os nossos estímulos, eles entram de forma anterógrada, já falei isso para vocês lá atrás, tá? Por onde? Pelos dendritos, onde estão os dendritos? Aqui, certo? Um vírus, ele faz o oposto, ele entra pela via retrógrada, ao contrário, ele entra por aqui, pelo telodendro. Olha que loucura. E quando ele encontra a bainha de mielina, é gordura, é como se fosse uma picanha muito suculenta. E aí o que ele faz? Ele come, ele se alimenta dela. Quando a gente tem a diminuição de bainha de mielina, fica muito difícil do nosso neurônio continuar mandando as informações. Então, a gente pode ficar esquecido, tá? Se ele não manda informação para um órgão, esse órgão vai começar a falhar. Então, não só o corona, mas qualquer vírus que a gente contraia na nossa vida, ele pode levar a uma lesão em algum órgão. Esse órgão vai começar a ficar funcionando ruim, mal, por anos, chega lá em alguma parte da vida, a pessoa teve um problema cardiovascular, a pessoa teve um aneurisma. Por quê? Porque aquela virose que ela contraiu, ela se curou dela, ela não morreu, mas pode ter causado algum dano. Então, estão estudando que dano
o corona, exclusivamente o corona, faz ao sistema nervoso das pessoas. Tá bem? Um estudo que eu li mostrou que as mulheres têm menos problema com o corona em relação à morte, por conta da formação de um hormônio dela chamado estrógeno. O estrógeno, ele é um esteroide, ele é rico em gordura, tá? Por isso que nós mulheres temos celulite. É muito feminino, tá bem? Por isso que a gente tem uma produção alta de gordura na região abdominal, tá bem? Porque a gente tem esse estrógeno. Mas ele é bom, ele não é tão ruim assim. É muito bom. Olha aí o corona dando a resposta. Tá bem? Então, olha quanta coisa vocês têm para aprender ainda nessa vida. Bom, aqui nós temos, né, exemplos de alguns tipos diferentes de neurônio que existem na nossa vida. Deixa eu só fazer um parênteses. Tecido nervoso, ele tem matriz extracelular? Não. Por quê? Porque os neurônios não ficam grudados um no outro, tá? Então, não precisa, tá bem? Então, reparem aqui. Nós temos, a maioria do nosso corpo vai ter neurônio multi, tá? Então, a gente vai ter multineurônios. O que é multi? Ele vai ter uma quantidade absurda de dendritos. Quanto mais dendritos, melhor é para nós, tá? Então, a gente vai ter neurônio bipolar. Bipolar tem dois. Aqui, ó, ali vai ter um ramo de dendrito, 2 ramos de dendrito. Bem? A gente tem um pseudo-unipolar, tá? Olha aqui, reparem. O pericárdio, o corpo celular, fica para fora. Então, a informação chega e vai direto, já é axônio aqui. Tá? E aí a gente vai ter aqui no córtex cerebral, como que é, no cerebelo, olha quantos dendritos existem, né? Que vai fazer a nossa parte de motricidade, de equilíbrio. A gente vai começar a andar, por exemplo, a gente aprende a dançar, a se equilibrar numa corda bamba, graças ao cerebelo, tá bem? Na área óptica, né, a gente tem um neurônio aí exclusivo para a região do olho, tá bem? E assim por diante. Então, só mostrando para vocês os tipos de neurônios que habitam dentro de nós. Lembrando que a maioria nosso é multipolar. Bom, então olha lá. Exemplos da organização de dendritos e axônios em diferentes tipos de neurônios. Então, temos aqui 3 exemplos. Ó. O bipolar, então lembra, ele vai ter um ramo, 2 ramos de dendritos. O multipolar vai ter vários ramos de dendrito. Não é para contar em cima, é para contar o ramo, tá? O caminho. E o pseudonipolar, ele vai ter o quê? Essa região do pericárdio para fora, para não perder tempo. Para já vir a informação e ir direto para o axônio, tá? Para não ter perda de tempo. A maioria do nosso é essa daqui, tá? Então, olha aqui um exemplo de neurônio. Tá aqui, ó, o axônio tá aqui, tá? E aqui o pericárdio. Composição, né? Então, nós temos os neurônios e a gente tem as partes que protegem o neurônio, que a gente chama de células da glia ou neuróglia, tá? Então, nós vamos ter um exemplo, as células ependimárias, que elas vão formar barreiras para proteger o neurônio. Faz barreira, por exemplo, no nosso cérebro, né, nós temos uma barreira chamada pia mater, aracnoide, dura mater. Tá? Então, um vírus, uma bactéria, não consegue ultrapassar essa barreira. Beleza? Algumas vezes consegue. Por exemplo, meningite. As crianças, né, quando contraem uma meningite, vai lá, atravessa, porque ainda está em formação, atravessa a região aqui de barreira ependimária e pode matar essa criança. E, geralmente, né, acaba levando à morte mesmo. Bom, então, células ependimárias, barreiras de células epiteliais, tá? Essas barreiras, elas vão ter um espaço entre elas que vai facilitar a passagem de um líquido que se renova dentro de nós o tempo todo, conforme a gente está vivo, né, se movimenta. Esse líquido, ele mata qualquer corpo estranho que estiver nele, é por isso que ele se renova, tá? E aí, então, é importante que ele esteja bem,
Então, por exemplo, quando vai tirar o líquido lá da medula, é esse líquido que eu estou falando, tá bom? Bom, a gente tem as micróglias, que são pequenas células de defesa, que vão ficar o quê? Comendo. Elas estão após ali a barreira, e se entrar algum vírus, uma bactéria, o que ela vai fazer? Fagocitar, ela vai comer, bem? Para não permitir que chegue ao nosso neurônio. Então, olha, só que quando ela fagocita, ela libera toxinas, bem? Mas tudo bem, né? Então, olha lá, secreta diversas citocinas reguladoras do processo imunitário e remove restos celulares que surgem nas lesões do sistema nervoso central. Então, essas citocinas, elas são tóxicas, mas não o suficiente para a gente ficar mal, tá? E a gente tem também astrócitos, astros, estrelas, né? Células que parecem estrela. O que ela faz? A cada um neurônio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 10 astrócitos em volta. Elas dão a vida para não morrer o neurônio, tá? No entanto, nós provocamos a morte do nosso neurônio. Naturalmente, eles têm que morrer. A gente nasce com todos os nossos neurônios, tá bem? E eles vão, obviamente, conforme a gente vai desenvolvendo, amadurecendo, eles vão proliferando, tá? A partir do momento que eu fumo, que eu tenho uma vida desregrada de bebedeira, eu provoco a morte do meu neurônio. Certo? Então, vamos dar um exemplo bem crítico. Crack, Cracolândia. Tomara que vocês não conheçam ninguém, né? Mas se vocês repararem para o indivíduo que é usuário de crack, ele é um indivíduo com uma idade nova, porém ele tem uma aparência super velha, né? E ele não fala lá com cré. Ele não consegue, ele é mais lesado, mais lento, né? Porque ele está tendo aí uma morte absurda de neurônios, ok? E elas não se refazem, tá? Então, continuando, né, nas células da glia, então aqui agora fica um pouquinho mais fácil para vocês, olha. Então, eu tenho o axônio, tá? A bainha de mielina aqui, né, envolvendo. Aqui eu tenho os oligodendrócitos, então é o sistema nervoso central fazendo essa bainha de mielina o tempo todo, tá? Lembra das barreiras? Aqui, ó, células ependimárias fazem uma barreira. Aqui nós temos os macrófagos, que vão ficar fagocitando qualquer corpo que tenha aqui, né? Uma micróglia, tá? Falei errado, né, gente? Fazem fagocitose, micróglia, tá? Pensei uma coisa e falei outra. Então, vimos isso, tá? Então, fica a parte escrita de tudo que eu já fui falando para vocês. Classificação. Já falamos disso lá no primeiro slide. Então, se classificam em neurônios motores e sensoriais, tá? Motor eferente, certo? E vai dar resposta para o nosso órgão funcionar. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, responda seu nome. A resposta do nome de vocês, Mauro, Maurício, Maria, é o quê? É motor, tá? Então, e o neurônio sensorial? Aferente, estímulo que vem de fora ou do nosso órgão para o nosso sistema nervoso central, tá? Então, como que acontece, né, um potencial de ação? O potencial de ação vai ser o seguinte, o que são, como chamam essas partes aqui mesmo? Dendritos, né? Então, o que elas vão fazer? Receber os estímulos que vêm de fora para dentro. Esse estímulo vai passar pelo axônio e propagar para o resto do meu corpo, ok? Que aí já aprendemos. Toda vez que um neurônio recebe um estímulo, ele entra em potencial de ação para poder passar esse estímulo para frente, tá? Então, o que vai acontecer? O axônio, essa parte aqui, está representada aqui, ó. O axônio, ele vai, então, entrar num potencial, tá? Ele vai ser estimulado, vai ter que trabalhar. Então, fora dele, a gente tem esse mais e dentro dele a gente tem esse menos. O que significa isso? Aqui fora eu tenho sódio, representado por Na, tá? E aqui dentro eu tenho o potássio, certo? Representado por K. Tá aqui o que eu tô falando para vocês. Ó.
Quando aqui fora está positivo e aqui dentro está tudo negativo, desse jeitinho aqui, significa que o axônio está sem estímulo, em repouso, tá? A partir do momento que ele é estimulado, o sódio vai entrar. Quando o sódio entra, ele é um pouquinho mais pesado, ele expulsa o potássio para fora. É como se vocês colocassem dentro de um balde com água, muito sabão, fazer muito sabão. E aí vai colocando água e a água vai fazendo o quê? Ela vai renovando, né? Ela é mais pesada, ela vai subindo o sabão e chega um momento que ela vai tirar todo o sabão. Então é isso que vai acontecer, tá? Então, o axônio sai do seu repouso e vai ter, então, um impulso. Então, entra sódio aqui e sai o potássio para fora. Aqui, ó, saiu o potássio. Entrou mais sódio e saiu mais potássio. Então, o nome disso é potencial de ação. Tá bem? Então, lembre-se disso, potencial de ação. Professora, quando isso acontece? Toda hora. Toda hora, tá? Então, aqui. Quando o neurônio é estimulado, os canais se abrem e ocorre uma rápida entrada de sódio e vai ocorrer, obviamente, a saída do potássio para fora. O interior se torna positivo, originando, então, o potencial de ação, ou impulso nervoso, tá? Aqui eu dei o exemplo do ato sexual. Então, vamos lá, né? Olha, então aqui, tá representando tudo que eu falei para vocês. Ó, entrou o sódio, tá? E vai sair o potássio para fora, tá? Tá aqui as setinhas mostrando isso. Sabe aquele deita e rola, né? Aquela coisa assim, tô lá namorando, aí começou um negócio meio que estímulo, algo meio excitante, algo assim. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Resposta: entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Entenderam? Não? Depois eu explico, tá? O gozo, né? Tem um ato sexual ali. Então, o gozo. Antes do gozo, a gente vai ter muita entrada de sódio e muita saída de potássio. Até que chega num limite, num ponto que não aguenta mais. E aí vem a ejaculação. Tá bom? Isso vai acontecer com todos os nossos órgãos. Tá bem? Estou dando o exemplo do ato sexual porque ele é inesquecível. Bom, então lá. Lembra que eu falei para vocês que o final do telodendro, lá no axônio, no final, ele nunca se gruda a nenhum outro órgão? Existe sempre um espaço entre ele e o órgão? É isso que está mostrando aqui, ó. Então, aqui no final, tá? Do telodendro, então eu tenho aqui um pré-sináptico que recebeu o estímulo e ele está mandando a informação. Quando a informação chega aqui, o que vai acontecer? Vai ser liberado através dessas vesículas aqui, tá? Neurotransmissores que estão aqui. Então, aqui vai existir um espaço que a gente chama de fenda sináptica, tá? E o pós-sináptico, que vai ser o receptor, o órgão receptor, ele tem aqui, ó, receptores exclusivos para o neurotransmissor que vai sair aqui. Então, recebeu o neurotransmissor, então eu tenho um pré-sináptico, agora aqui um pós-sináptico, tá? E aí, então, vai continuar a recepção do estímulo ou resposta motora. Tá bem? Então, o nome disso é sinapse ou comunicação sináptica. Na comunicação sináptica ou na sinapse, o pós-motor vai existir um espaço chamado de fenda sináptica, onde o neurotransmissor vai ser liberado no pré-sináptico e o pós-sináptico vai ter receptores exclusivos para ele. Tá bem? Então, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o indivíduo ele está muito triste. E todos os estímulos que ele está recebendo estão sendo mais tristes ainda para ele. Chega um momento que ele vai começar a liberar neurotransmissores inibitórios, tá? Ele não vai ter estímulo. Então entra aí a farmacologia. O remédio entra com um fármaco para que ele continue liberando mais neurotransmissores excitatórios para ele voltar a ser feliz, tá? Voltar a melhorar. Por isso que então a gente toma vários remédios. Bom, então a maioria das nossas sinapses transmite informações por meio da liberação de neurotransmissores, tá? Então, são sintetizados lá no nosso neurônio, os neurotransmissores, guardados naquelas vesículas lá que vocês viram,
tá bom? E liberados na fenda sináptica durante a transmissão do impulso. O que é um neurotransmissor? Noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, tá? Aminoácidos, neuropeptídeos, certo? Olha, que vão liberar lá dor, fome, sede, prazer, beleza? Então, eles podem ser inibitórios ou excitatórios, tá? Alunos, lembra do exemplo que eu dei para vocês do crack, das drogas. Um neurônio, uma célula nervosa, ela se regenera? Não, tá? Portanto, vai ser degenerado dentro de nós, tá? Existe uma regeneração. Vou explicar agora, tá bem? Existe uma grande dificuldade. Lembra que eu falei para vocês dos astrócitos? Que eles estão ali em volta do neurônio para dar vida pelo neurônio, para que o neurônio não morra, tá? Se acontece um acidente, e esse acidente interrompeu o axônio, como vocês estão vendo aqui, ó, interrompeu o axônio, rapidamente os astrócitos vão trabalhar para unir novamente uma parte com a outra, tá? Se ele conseguiu fazer essa união, beleza? A gente não teve a morte desse neurônio. Ele se recuperou, ele se regenerou. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Reparem como ele era vistoso, bonito, e reparem como ele está agora, tá? Porém, se elas não conseguirem fazer essa união novamente, ele vai se degenerar, tá? Vai morrer, é isso. Então, tudo isso está escrito aqui do ladinho para vocês, tá bom? E um exemplo, então, né, de uma doença chamada esclerose múltipla. Lembra que eu falei para vocês da importância da bainha de melina, que eu dei o exemplo lá da bainha de melina, que um vírus para ela é como se fosse uma picanha, né? Bem suculenta, um hambúrguer bem gostoso, tá? Então, ela vem e se alimenta dessa gordura, dessa bainha de melina. Então, uma pessoa que tem esclerose múltipla, ela vai começar a ficar esquecida, tá bem? Por quê? Porque pode ser que ela contraiu um vírus ou uma bactéria que fagocitou a bainha de melina dela. Pode ser genético, falta de saneamento básico, tá bem? Então, vários fatores podem levar a uma esclerose múltipla, tá bem? Então, vai ocorrer a perda dessa bainha. Então, o estímulo chegou, mas ele tem dificuldade de passar. Ah lá, não passa, tem dificuldade, é bloqueado, tá? Então, aí vão surgir sintomas da doença. Perda de aptidão física, redução de capacidade intelectual, esquecimento, tá bem? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada e o meu até breve.